Oi, gente. Eu não sei se vai ser bom dia, se vai ser boa tarde ou se vai ser boa noite, mas vamos dar início à nossa primeira aula da turma do IC 607 de Química Analítica. Não sei se vocês já repararam, eu coloquei no SIGA a nossa programação desse trimestre. Então, hoje eu vou começar a dar a primeira aula, onde a gente vai ter a introdução de equilíbrio ácido-base. Essa é uma aula muito importante, porque a gente vai precisar aprender, antes de começar a fazer continha, o que é ácido e o que é base. Bom, essa aula online está sendo uma experiência nova para mim e vai ser uma experiência nova para vocês. Eu pensei em 1000 maneiras de facilitar a gente aprender uma disciplina que é basicamente conta. Impossível dar esse tipo de aula via PowerPoint. Isso não é prático nem para mim nem para vocês. Eu não tenho como colocar um quadro na minha casa porque precisa de iluminação, de posição de câmera. Isso também não temos. Estamos todos na maneira um pouco mais prática. Eu vou dar essa aula compartilhando a tela com vocês do que seria o meu quadro que eu daria em aula. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, vou explicando passo a passo, vou compartilhar via SIGA esses documentos que estão em forma de PDF, que seria o nosso quadro. Então, essa aula não vai ser aquela aula de sala, não vão ter 2 horas, porque vocês não estão aqui interagindo comigo. Então, eu vou dar uma aula de basicamente 45 minutos. E na próxima segunda, a gente se encontra aqui no Zoom para poder tirar as dúvidas, tá? Então, deixa eu começar a compartilhar a minha tela com vocês. Bom, nessa minha tela, a gente vai ver o que são equilíbrios químicos. Na química analítica, a gente tem 4 equilíbrios químicos que a gente vai precisar estudar. Então, a gente tem o equilíbrio ácido-base, que é o equilíbrio mais importante para a química analítica. A gente tem o equilíbrio de precipitação, o equilíbrio de complexação e o equilíbrio de óxido-redução. Nós vamos ver esses 4 equilíbrios durante esse ensino remoto. Vai ser dividido em termos de avaliação. O que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre o equilíbrio ácido-base, vamos ter uma avaliação e um exercício valendo nota. Depois dessa avaliação, a gente entra em equilíbrio de precipitação, equilíbrio de complexação, teremos outra prova e um trabalhinho valendo nota que vai ser sobre o equilíbrio de óxido-redução. Então, pensando no primeiro equilíbrio que a gente precisa ver, a gente pensa no equilíbrio ácido-base. Essa palavra ácido vem do latim, assim como a palavra álcali. Então, o ácido vem do azedo e a palavra álcali vem de cinzas. O que a gente tem de teoria ácido-base que é importante para a disciplina de química analítica? A gente tem 3 equilíbrios importantes, 3 formas de tratarmos as teorias ácido-base importantes para a química analítica. Então, a primeira teoria e a mais básica é aquela que a gente vê lá no colégio, é a teoria de Arrhenius. Essa daí todo mundo sabe, precisa saber para poder fazer o Enem, que é a teoria mais simples de todas, aonde ele define que o ácido é qualquer substância que em solução aquosa, ela vai liberar prótons H+. Então, como exemplo aí, a gente tem o HCl, que é o ácido clorídrico, que é o ácido super conhecido da gente. Então, ele é um ácido porque quando em solução aquosa, ele vai liberar um H+. Quando a gente fala de base para Arrhenius vai ser qualquer substância que em solução aquosa vai liberar os íons hidroxila, ou seja, o OH-, também que a gente vai escutar falar muito. Então, uma outra base comum também que a gente vai falar muito aqui, vocês também já conhecem, é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é uma base pela teoria de Arrhenius porque a base libera o OH- quando em solução aquosa. Qual é o problema desta teoria? Tem um problema. Ela é muito limitada.
porque ela só vai se aplicar para a solução aquosa e ela não se aplica para substâncias que não tenham H+ ou OH-. E hoje a gente sabe que existem ácidos que não têm H+, e existem bases que não têm OH-. Então, é uma teoria extremamente limitada, ela é muito básica e não vai servir para a gente hoje na química analítica, ok? Vou precisar trocar o meu compartilhamento de tela. Espera aí, já vamos achar. Deixa eu ver. Vamos aqui. Para o quadro 2. Espera aí, tá, gente? Que o trabalho aqui é lento. Vamos lá, para a segunda tela que eu tenho. A segunda teoria, ácido-base, que a gente vai estudar, e é a que a gente mais vai usar aqui em química analítica, é a teoria de Bronston de Lowry. O que diz esta teoria? Que ácido é qualquer substância que pode doar prótons. Não temos mais a limitação de ser só o H+, agora a gente trata de próton. E base é qualquer substância que pode aceitar um próton. Então, aqui na tela, a gente tem compartilhado o ácido nítrico. O ácido nítrico, quando adicionado em água, ele se dissocia em H3O+, e NO3-. Então, o ácido nítrico, ele é um ácido. Por quê? O NO3 que vem dele, ele doa o próton, que é o H3O+. Uma coisa muito importante dessa teoria é que no equilíbrio, quando a gente adiciona o ácido na água, a gente sempre vai ter um par conjugado. Se eu tenho ácido, a minha água vai ser a base. Por que a água é a base? Porque aqui, ó, do outro lado do equilíbrio, ela recebe um próton. E base é toda substância que recebe um próton. Então, o HNO3 e o NO3- a gente chama de par conjugado. Eles são um parzinho. Por quê? O HNO3 é um ácido e o derivado dele, que é o NO3-, é uma base. E aqui a gente tem a água funcionando como base. Logo, o H3O+, é o par conjugado dela, que vai ser o ácido. Porque ele recebeu aqui, ó, ele doa o próton aqui para o outro lado. Como a gente trata de base? Vamos lá, aqui a gente tem a amônia. Então, a gente tem a amônia reagindo com a água. Aqui do outro lado, eu tenho a formação do NH4+, e do OH-. Então, a base, do outro lado do equilíbrio, ela recebeu um próton. Então, a amônia vai ser a base. E o parzinho conjugado dela, que recebeu o próton, vai ser o ácido, tá? Por que ele é o ácido? Porque se a gente pensar no equilíbrio contrário, ele doa um próton, fazendo de novo a base de NH3. Bom, se aqui já temos uma substância que é considerada base, quem está reagindo com ela só pode ser um ácido. Então, a gente tem, sempre dentro da teoria de Bronston de Lowry, a gente tem que pensar no par conjugado. Se eu tenho uma substância que ela tem o caráter ácido, do outro lado do equilíbrio, o par dela, o conjugado, vai ser uma base. Então, o que a gente tem de teorias importantes, de observações importantes disso? A solução sempre vai ter um doador de próton e um receptor de próton. Então, uma substância vai atuar como ácido apenas se houver outra substância que vai atuar como base. Isso a gente pode ver nos dois exemplos que estão aqui. Aqui, a amônia só funciona como base porque a gente tem a água funcionando como ácido.
Ou seja, do outro lado do equilíbrio, a gente tem o par conjugado da base, que é o NH4+, ou seja, ele recebeu um próton, e a gente tem o OH-, que é o par conjugado da água. Ele é uma base aqui, ó, porque indo para o outro lado do equilíbrio, ele recebe um próton. Terceira e última teoria que nós vamos aprender aqui na química analítica é a teoria de Lewis. Nessa teoria, a gente não fala mais de prótons, a gente fala de par de elétrons. Então, para Lewis, ácido é qualquer substância capaz de aceitar um par de elétrons, ok? E base é qualquer substância capaz de doar um par de elétrons. Aqui a gente tem a amônia. A amônia é base. Por quê? Ela tem um parzinho de elétron. Se ela encontrar o H+, ela doa esse parzinho de elétron para fazer a ligação. Então, ela é considerada uma base. Vamos para o quadro 3. Aprendemos, então, sobre as teorias ácido-base. Lembrando que aqui a gente vai precisar usar a teoria de Bronson de Lowry. A gente precisa lembrar dela. Então, a gente precisa pensar em par conjugado, ok? Não vamos esquecer quem é o ácido e quem é a base. O ácido, então, ele doa um próton e a base recebe esse próton. Então, se eu tenho um ácido, eu preciso de uma base para que essa reação aconteça, tá? Bom, agora que vocês já sabem o que é a teoria de Bronson de Lowry, a gente vai para o produto iônico da água. O que é isso? Bom, a água a gente sabe que ela tem aquela formulazinha lá, o H2O, né? Que isso a gente aprende desde criança. Então, a água, a gente fala que ela é um solvente anfiprótico. Ou seja, ela tem caráter ácido e ela pode ter caráter básico, dependendo do meio onde ela se encontra. Então, a gente fala que a água sozinha, ela lá no copo, um copo cheio de água, ela sofre a autoionização, ou então o que a gente chama de autoprotólise. O que é isso? A água reage com ela mesma, tá? Então, vamos supor, lá no quadro, ó, eu viajando, lá no copo cheio de água, eu tenho uma molécula de água, outra molécula de água. Elas não ficam lá separadinhas, elas reagem entre si, que é a reação de autoprotólise. Então, elas formam H+, H3O+, e OH-. Então, a água aqui ela tem caráter ácido e caráter básico. Por quê? Ela recebeu o próton e ela doou o próton. Bom, eu não sei se vocês vão lembrar lá da química geral, mas toda substância que é um ácido e uma base e ela é fraca, a gente tem a constante de reação, né? A constante de dissociação. Aqui não é diferente para a água. Então, a gente vai ter a constante dessa reação de autoprotólise da água. Então, o que é isso? Na constante, a gente sempre coloca os produtos multiplicando no numerador, dividindo pelos produtos, aqui, ó, pelos reagentes. Produtos não, perdão. Então, a gente tem a constante de dissociação da água, que é o quê? Multiplicação dos produtos dividido pela multiplicação dos reagentes. O que a gente tem de produto aqui? O H3O+, e o OH-, dividido por água e água. Vocês têm que lembrar lá da química geral que a água não entra em constante. Então, se ela não entra em constante, a gente pode cancelar ela aqui, ó. Sendo que, então, a constante de dissociação da água é o produto do H3O+, vezes o produto do OH-. Esse valor é tabelado, tá? Isso existe na literatura, e esse valor é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14. Observações importantes. Vocês viram aqui que
na minha constante, eu não tenho só o K, eu tenho o KW. KW vem de water, que é água em inglês, tá? Então, por isso, KW, constante de dissociação da água. E outra coisa, eu falei que essa constante de dissociação é um valor tabelado. É um valor tabelado, sim. E aqui, como vocês podem ver, está a 25 graus, que deveria ser a condição ambiente. Mas eu gosto de falar, eu costumo brincar, que 25 graus a gente passa longe. Ainda mais se a gente pensar no laboratório de analítica aí da Rural, né? Então, é importante lembrar que se a temperatura muda, o valor da constante também vai mudar, tá? Então, ele é 1,0 vezes 10 a menos 14, apenas a 25 graus. Então, pensando já nesse valor de constante, pensando que H3O+, vezes a concentração de OH- é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14, eu consigo achar a concentração de H3O+, e de OH- na água. A água não dá choque, né? A água, a gente tem concentrações iguais de H3O+, e concentrações iguais de OH-. Então, eu posso pegar essa concentração dos dois e fazer uma igualdade. Logo, eu posso substituir o OH- por H3O+, ou eu posso substituir o H3O+ por OH-. Então, KW, que é a constante de dissociação da água, vai ser igual a H3O+ ao quadrado ou OH- ao quadrado. Ok? Então, se a concentração é igual, eu faço a raiz e a gente acha a concentração de H3O+ ou de OH- a 25 graus Celsius, que é 1,0 vezes 10 a menos 7. Se eu achar o pH ou pOH, quando eu coloco a função P, é só eu adicionar um menos log, eu acho então que o pH da água é igual a 7. O pOH é igual a 7. Então, viram por que é que a gente fala que o pH da água é igual a 7? Por conta da constante de dissociação, por conta da constante de autoprotólise da água, tá? Lembrando que o pH da água só vai ser 7 se a gente tiver a 25 graus Celsius, ok? Vamos compartilhar o outro quadro. Vamos lá. Aqui tem uma tabelinha da constante de autoprotólise da água em diferentes temperaturas. Então, a gente tem a temperatura de 5 graus, 10, 20, 25, 35. Isso tudo é tabelado, eu encontro. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês. A 35 graus, qual seria o pH de uma solução neutra? Então, a 35 graus, eu tenho ali, olhando pela tabelinha, que o pKw é igual a 13,68. Se o pKw é igual a 13,98, o pH vai ser igual a 6,84. Viram? Eu costumo falar que eu gosto muito de fazer uma pegadinha em exercício. Eu posso perguntar para vocês qual o pH da água. E eu posso sacanear e botar uma temperatura de 20 graus. Então, vocês têm que tomar cuidado quando falam que o pH da água é igual a 7. Não é. Agora, quando perguntarem para você o pH da água, você vai ser muito mais esperto e vai falar assim, mas você não me disse a temperatura, tá? Então, lembrando que o pH da água só é igual a 7 a 25 graus, tá bom? Pensando nisso, a gente começa a falar sobre o que é acidez e o que é basicidade. A gente precisa tirar da nossa cabeça que solução ácida
é pH menor que 7 e pH básico é pH maior que 7. Isso tudo vai variar de acordo com a temperatura, como a gente viu. Um pH 6,84 é neutro se eu tiver a uma temperatura de 35 graus. Então, agora, quando perguntarem para você o que é ácido e o que é base, você vai dizer que solução ácida é toda solução aonde a concentração do íon H+ é maior do que a concentração do íon OH-, ok? E solução básica vai ser toda solução onde a concentração de OH- vai ser maior do que a concentração de H+, certo? Então, agora, depois dessa aula, nós estamos proibidos de falar que solução ácida é uma solução com pH menor que 7. A gente vai falar que solução ácida é uma solução com a concentração de H+ maior do que a concentração de OH-. E a gente vai falar que solução básica é uma solução aonde a concentração de OH-, desculpa, é maior do que a concentração de H+, tá? E agora, então, a gente precisa aprender a calcular o pH através das concentrações de H3O+, ou calcular o pOH a partir das concentrações de OH-, tá? Como é que eu calculo o pH através da concentração de H3O+? Eu vou calcular o pH através da função menos log. Então, eu calculo o pH de uma solução ácida por pH igual a menos log da concentração de H3O+, de H3O+. Calcular, então, a concentração de H3O+ através do pH. Isso daí é uma questão que pega muito todo mundo, principalmente em prova. É só fazer o contrário, fazer o antilog. O que é o antilog? Base 10 menos o valor do pH. Eu vou colocar exercício para vocês olharem, para ver como é que faz, tá ok? Vamos lá, próximo quadrinho nosso. Bom, agora a gente precisa definir o que são ácidos fortes e o que são bases fortes. Nós, no grupo de substâncias ácidas, a gente tem o ácido forte e a base forte. A gente tem o ácido fraco e a base fraca. Essa é a base do equilíbrio ácido-base em química analítica. Então, isso precisa estar no sangue da gente. Além desse quadro compartilhado, eu vou botar para vocês via sigla um resuminho que o monitor da IC607 fez para vocês irem fixando o que é ácido forte, ácido fraco, base forte e base fraca. A gente precisa ter isto no sangue. Então, ácidos fortes se ionizam completamente. O que isso quer dizer? Se eu tiver um ácido forte e colocar ele em água, ele vai se dissociar todinho entre H3O+ e o íon negativo. Aí vocês podem acompanhar no quadro 5 um exemplo de ácido genérico, que seria o HX. Então, eu tenho o HX reagindo com a água, gerando H3O+ e X-. O que isso quer dizer? Quando eu adiciono água, ele se dissocia todinho. A quantidade de HX que fica inteiro em forma de molécula sem se dissociar é muito pequena. Então, a gente até desconsidera, tá? Bases fortes também se ionizam completamente. Então, a gente tem aqui também um exemplo de base forte genérica, que é o BOH.
se dissociando em B+, e OH-. O que não se dissocia, que é o BOH, fica com concentração tão baixinha que é irrisória. Então, a gente acaba desconsiderando, tá? Vamos, então, para os ácidos fracos. O que isso quer dizer? Que eles se ionizam parcialmente, ou seja, eles se dissociam parcialmente, em concentrações muito baixas. Agora é o contrário, o que não se dissocia é muito maior do que o se dissocia. A gente tem alguns exemplos aqui, e aqui um exemplo genérico, então, que é o HA, um ácido genérico, misturado com a água, gerando H3O+, e o íon A-. Então, aqui é o contrário do ácido forte. Enquanto o ácido forte, ele se dissocia todo, aqui muito pouco se dissocia. Mas muito pouco quanto? Aí a gente vê pela constante de dissociação ácida, que é o que a gente chama de Ka. A gente não fez KW? A gente não viu que KW, a constante de protólise da água, é a divisão dos produtos sobre os reagentes? Quando a gente pensa numa constante de dissociação ácida, a gente tem a mesma coisa. Então, montando a constante de dissociação ácida desse ácido genérico aqui, eu vou ter o H3O+, a concentração de H3O+, multiplicada pela concentração de A-, que é o produto, sobre a concentração da molécula de HA. Aí você vai me perguntar, mas cadê a concentração da água? Mas aí a gente vai lembrar, de novo, lá da química geral, que a molécula de água não entra no cálculo da constante de dissociação, tá? Então, as expressões das constantes de equilíbrio, elas vão ser equações que descrevem as concentrações existentes entre reagentes e produtos. A gente tem esses números, esses valores das constantes todos tabelados. Então, eu sempre preciso dar uma constante para vocês, ou vocês precisam pesquisar. Na hora da prova, não tem que pesquisar em nada, né? Então, eu tenho que dar esse valor. Então, as constantes são dadas normalmente a 25 graus para vocês. Quanto maior o valor dessa constante, quer dizer que mais esse ácido se dissocia. Se o valor da constante for bem baixinho, o ácido vai se dissociar muito pouco, tá? Vamos, então, para o quadro 6. Assim como nós temos os ácidos fracos, a gente tem também as bases fracas. O que é uma base fraca? É uma base que se dissocia muito pouco também, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de base para vocês e aqui um exemplo geral da dissociação de uma base fraca. Então, eu tenho BH3 se misturando com a água, formando BH4+, e OH-. Para eu montar a constante de dissociação, eu coloco a multiplicação dos produtos dessa reação, que é o BH4+, vezes a concentração do OH-, dividido pela concentração dos meus reagentes. Aqui, o nosso reagente vai ser só a base na forma de molécula, pois a água não entra na constante. Então, de novo, assim como foi para o ácido, eu levo essa consideração para a base. Quanto maior o valor de Kb, maior a força da base, tá? Então, o que eu posso resumir e ter de interpretar os valores dessas constantes? Então, nós temos para o ácido Ka, para a base Kb. Valores tabelados que eu sempre vou passar para vocês. A constante, então, ela vai ser uma relação de valores entre reagentes e produtos. É por ela que a gente descobre as concentrações. A grandeza da constante ajuda a prever a direção da reação. Ou seja,
Se eu tiver uma constante muito alta, significa que o meu ácido ou a minha base tem grandes chances de se dissociar. Ela prefere ficar dissociada. Se a constante for um valor muito pequenininho, esse ácido ou essa base vai se dissociar muito pouco. E 3, importante, a constante é tabelada para cada temperatura. Resumindo, o que vocês precisam saber de ácido base? Anotem asterisco, exclamação, grifem com marca-texto. Na química analítica, precisamos entender que temos substâncias ácidas e substâncias básicas. Dentro das substâncias ácidas, eu tenho o ácido forte e o ácido fraco. Dentro da classe das bases, eu tenho a base fraca e tenho a base forte. Mas, professor, como é que eu vou saber se a base ou o ácido é forte ou fraco? Posso falar para vocês. Muitos ácidos a gente já sabe de cabeça. Tipo o HCl, a gente já sabe que é forte. Mas nem eu e nem vocês têm como decorar todos os ácidos que existem na face da Terra para a gente saber se é forte ou se é fraco. Macete. Quando vier um exercício para vocês pedindo a concentração de um ácido, se não tiver Ka, ou seja, a constante de dissociação ácida, é um ácido forte. Se junto com o cálculo no enunciado vier um Ka, é um ácido fraco. Então, ácido forte não tem constante, porque ele se dissocia todo. Ácido fraco tem constante. Então, por aí eu já sei. Mesma coisa vale para a base. Base forte não tem constante de dissociação, porque ela se dissocia completamente. Base fraca tem constante de dissociação. Então, apareceu KB, base fraca. Não apareceu KB, base forte. Ah, mas como é que eu vou saber o que é ácido, o que é base? A gente vai ter que voltar lá para a teoria ácido-base de Bronston de Lowry, tá? Ácido, ele doa um próton. Base recebe um próton. Resumindo, é isso, tá? Próximo quadro, então, que eu preciso mostrar para vocês é o quadro 7. Isso daqui seria muito melhor de fazer com vocês presencialmente no quadro, para dar um tempo para vocês fazerem um exercício. Mas aqui tem exemplos de como calcular o pH das soluções que a gente aprendeu hoje, que é a solução de ácido e solução de base, tá? Primeiro exemplo, então, é para calcular o pH de uma solução de HCl 0,150 mol por litro. HCl, ácido, né? Ele se dissocia e doa um próton. Ou seja, aqui o HCl está reagindo com a água, virando Cl- e H3O+. Então, ele está doando um próton. Então, ele é um ácido. Tem constante? Não tem constante no enunciado. Então, é ácido forte. Dica: façam a reação de dissociação, ok? Porque pode se dissociar em relação estequiométrica diferente de 1 para 1. E aí, se for diferente, a gente está lascado porque vai fazer conta errada se a gente não fizer a dissociação. Então, a concentração de H3O+ que eu tenho é igual à concentração de HCl, que é o quê? 0,150 mol por litro. Como é que eu calculo o pH? pH é menos log da concentração de H3O+. Menos log de 0,150 é igual a 0,82. Esse é o pH da solução. É assim que se calcula o pH de um ácido forte, tá? Anota aí, asterisco, se vocês forem imprimir, anotar no caderno. pH de ácido forte é igual a menos log da concentração de H3O+.
Vamos para o cálculo, de novo, de uma solução ácida. Calcule o pH de uma solução de ácido nítrico 0,20 mol por litro. Reação de dissociação, gente. Vai ser HNO3, que é o ácido nítrico, reagindo com a água, formando H3O+, e NO3-. Sei que é ácido porque o ácido nítrico perdeu um próton. Se ele perdeu um próton, ele é um ácido. Concentração de ácido nítrico, 0,20 mol por litro. Ele se dissociou, então forma 0,20 de ácido de H3O+, e 0,20 de NO3-. Logo, o pH é igual ao menos log da concentração de H3O+, que vai ser igual a menos log de 0,200, que é igual a 0,70, tá? Vamos então para o cálculo de pH de uma solução de hidróxido de sódio 0,10, tá? Vamos lá. Hidróxido de sódio, todo mundo sabe que é uma base. Concentração 0,100, 0,1, 0,10. pH de solução de base forte. Gente, pelo amor de Deus, não esqueçam isso. A gente não consegue calcular diretamente o pH, porque tem H3O+? Não tem. Então, a gente vai precisar calcular o pOH, pela concentração de OH-. Então, se o NaOH se dissocia em Na+ e OH-, então a gente vai ter 0,1 de OH-, menos log da concentração de OH- é igual a 1. Isso é pH? Não, isso não é pH, isso é pOH. Mas eu sei que a 25 graus, se eu somar o pH mais o pOH, eu tenho 14. Então, se o meu pH é 1, logo o meu pH é igual a 13. Ok? Calculando o pH de uma solução de hidróxido de bário, 0,150 mol por litro. Aqui a gente vai ver, tá, o que eu falei para vocês para não deixarem acontecer, que é errar a estequiometria, e por isso é importante fazer a reação de dissociação, tá? Então, eu tenho hidróxido de bário se dissociando em uma molécula de bário 2+, e 2 moléculas de OH-. Se a concentração do hidróxido de bário é 0,150 mol por litro, ele gera, então, 2 vezes OH-. Então, é 2 vezes 0,150. Show? Fechado? Então, eu vou fazer o menos log de 0,300, que é igual a 0,52. Então, o pH vai ser 14 menos 0,52, que é igual a 13,48. Viu como é que é importante fazer a reação de dissociação para a gente não errar a estequiometria? Bom, preciso agora aprender a calcular o pH e o pOH de um ácido fraco e de uma base fraca. Eu decidi encerrar o primeiro vídeo por aqui, porque é o primeiro vídeo de uma disciplina cheia de conta que está sendo dada de forma online, tá? Então, a gente para por aqui no vídeo calculando o pH de ácido forte e de base forte. Eu vou colocar um resuminho no Siga e vou colocar outros exercícios para você no Siga também. Façam.
Vamos fazer um breve resumo dessa aula de hoje. Arquivo do quadro 1. A gente falou de todos os equilíbrios que vamos estudar na disciplina. Vamos estudar o equilíbrio ácido-base, o equilíbrio de precipitação, equilíbrio de complexação e o equilíbrio de óxido-redução. No quadro 1 e no quadro 2, a gente definiu os conceitos ácido-base importantes para a química analítica, que é o conceito de Arrhenius, o conceito de Bronsted Lowry e o conceito de Lewis, ok? Qual o conceito mais importante para a gente aqui em química analítica? O conceito de Bronsted Lowry. Então, todo ácido doa um próton, toda base recebe um próton. Toda substância tem um parzinho conjugado. Para ela ser um ácido, a gente precisa de uma base para a reação. Quadro 3, a gente viu a constante de dissociação da água. A gente viu que o pH da água é 7, porque a gente tem esse valor de Kw, de 1,0 vezes 10 a menos 14 a 25 graus. Então, o pH da água só é 7 a 25 graus. Se a gente mudar a temperatura, o pH da água vai ser diferente de 7. Aprendemos também o conceito de ácido, de solução ácida e solução básica. Solução ácida, concentração de H3 ou mais, maior que a solução de OH-. Pela professora Luca, falando coisa atropelada. Solução ácida, solução com concentração de H3 ou mais, maior que a concentração de OH-. Solução básica, solução onde a concentração de OH- é maior que a concentração de H+, ok? Vamos lá, isso a gente aprendeu no quadro 3. No quadro 4 também, no quadro 5, a gente teve a definição de ácidos fortes e fracos e bases fortes e fracas. Resumo do quadro 5 e 6. Temos ácidos fortes que se dissociam totalmente, ou seja, eles se dissociam, se ionizam. E os ácidos fracos, que não gostam de se dissociar em solução. Portanto, eles têm uma constante que a gente chama de Ka. Base forte se dissocia completamente, base fraca se dissocia parcialmente, ok? Base forte não tem constante, base fraca tem constante. Ka, ácido fraco, Kb, base fraca. Se no enunciado tiver constante, eu tenho um ácido ou uma base fraca, ok? E quadro 7, a gente tem como calcular o pH de ácidos e bases fortes. Faz a reação de dissociação para poder saber que concentração você usa, de H3O+, ou de OH-. Se eu tenho a solução de um ácido, eu acho diretamente o pH. Se eu tenho uma solução de base, eu acho indiretamente, ou seja, eu acho o pOH e, por diferença, eu acho o pH. Dica: na hora de fazer conta em química analítica na calculadora científica de vocês, coloca o valor entre parênteses, porque muitas vezes a calculadora não entende o que a gente quer digitar. Então, ali no exemplo 4, para calcular o pOH, vocês vão colocar pOH, vocês vão colocar na calculadora igual menos log, abre parênteses, 0,300, fecha parênteses. Assim a calculadora vai entender. Muitas vezes a calculadora entende o sinal negativo por fora. Ela faz o log e põe o sinal negativo. Então, para não errar, coloca menos log e o número entre parênteses, tá? Vídeo, então, vai ser compartilhado com vocês, resumo compartilhado e mais alguns exercícios para vocês treinarem.
Encontro vocês na próxima segunda, dia 21, às 17 horas, para a gente tirar dúvida ou qualquer coisa, chamem a gente no grupo de WhatsApp. Fiz o exercício, tenho dúvida? Pergunta, tá bom? Voltando aqui para minha tela toda, para poder despedir. Gente, beijo, boa tarde, boa noite, bom dia. O importante é assistir a aula, tá bom? A gente se encontra, então, na segunda.